todos. É um prazer falar com todos vocês. A plateia é grande, não é pequena não, dá para acabar com todos os pães. Toda vez que a gente traz um tema, o caminho da felicidade, sempre ficamos na expectativa se existe uma receita para esse estágio da alma, não sendo tocado pelo pranto do mundo, né? Cada um no seu estágio de evolução tem um desejo de felicidade diferente do outro. Vivemos um período desafiador, né? O que é felicidade? Jerônimo Mendonça, palestrante espírita já desencarnado, logo jovem foi diagnosticado com uma doença chamada artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença degenerativa que vai enrijecendo as articulações do corpo. E já jovem, foi pouco a pouco perdendo a sua mobilidade e ficando preso a uma cama e já cego, né? Mas anos foram se passando e essa dor não tirou da sua finalidade, que era a divulgação da doutrina espírita. E ele, exemplo de dor, né? Porque era a personificação de que a justiça divina é perfeita. E ele foi divulgar isso pelo Brasil, deitado em uma cama, né? Mesmo em Tuiutaba, no seu centro espírita, recebia as pessoas com cordialidade e paciência. E aí a gente pensa que se as pessoas vendo o estado dele, imóvel numa cama, aconselhando, consolando, escutando, já não precisavam contar das tuas dores, porque ele era a personificação do amor e do consolo. Mas as pessoas iam falar da briga de um vizinho, da divisão de uma casinha, e aí ele atendia a todos. Nessas andanças pelo Brasil, depois de uma palestra em Araraquara, ele foi chamado para uma entrevista na TV. E aí, a entrevistadora perguntou para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ele sorriu e respondeu: felicidade para mim, que estou há tanto tempo sem me movimentar, é virar de lado. Então, é interessante que o homem consegue saltar as estratosferas, chegar às estações espaciais e lá desenvolver a colonização em outros planetas. O homem visita as profundezas oceânicas para pesquisar, desenvolver projetos. Cientistas se deitam em laboratórios para a cura de doenças. Mas o homem não consegue penetrar na intimidade da sua alma, onde vêm as dores e as angústias, né? Então, realmente, nós estamos sofrendo de uma artrite reumatoide, mas é moral, é espiritual. Estamos rígidos em nossos conceitos e nossos preconceitos, recolhendo tudo que o mundo material nos oferece, presos às futilidades, às alegrias fugazes, e não podendo nem virar de lado no nosso próprio lar. Nós estamos dispersos, nós estamos passando pelo mundo sem ver as belezas que estamos diante de nós. Nós estamos preocupados com tantas coisas, principalmente ligados nos eletrônicos. Então, não temos tempo para interiorizar dentro da nossa própria alma, buscar a nossa essência espiritual, né?
e ficamos alheios aos verdadeiros valores que o mundo nos oferece. E quando a tristeza, as perdas e as dores nos abatem, ficamos sem chão. Nós não conseguimos reagir. É uma quebra de um relacionamento, é uma doença, é uma perda de um ente querido, mas nós não estamos preparados. Nós perdemos a nossa essência. Nós esquecemos que somos espíritos imortais. Alguns já leram muitos livros da doutrina espírita, não leram? O Nosso Lar, de André Luiz. Se não leram, assistiram o filme. O que captaram desse livro? Que existem veículos que flutuam, equipamentos sofisticados. Mas prestou atenção na mensagem? Que lá as pessoas se preocupam uma com as outras, que o objetivo de cada uma é o bem do seu próximo, do socorro. Nós lemos o Evangelho ou estudamos, ou interiorizamos o Evangelho? Nós estamos bebendo da água que o Cristo nos oferece? Lembrando da passagem de Jesus, indo a caminho de Jerusalém, ele resolve parar em Samaria para deixar ali um ensinamento. Ele não perdia a oportunidade. E ao lado do poço de Jacó, ele viu uma samaritana recolhendo água. E ele disse: mulher, dá-me dessa água para beber. E ela estranhou, porque um judeu não se dirigia a uma samaritana. E ele disse a ela: mulher, se beber da água que lhe ofereço, jamais terá sede. Então, estamos bebendo da água salgada e não estamos saciando a nossa sede. As angústias nos visitam, não encontramos soluções para as nossas aflições, ninguém para ajudar. Não que seja, meus irmãos, preciso nos apartarmos das coisas que o nosso mundo material nos oferece. Não, o Evangelho diz: viva o mundo como os homens vivem. Façam os passeios, participem das festas, compre o seu vestido preferido, vá jantar no seu restaurante que há tanto tempo está querendo, confraternize com seus familiares, compre o carro desejado. O Livro dos Espíritos diz o que é felicidade. Felicidade é a posse do necessário. O que é ser feliz? Ser feliz é ter a maturidade espiritual, é compartilhar com o nosso próximo, é fazer a caridade no seu sentido mais profundo. É essa felicidade que nós vamos ter, porque tudo é passageiro, meus irmãos, tudo é cíclico. Nós estamos procurando o reino de Deus e Ele está dentro de nós. Nós esquecemos que essa chama divina, ela está aqui dentro de nós, Deus está dentro de nós. Eu nunca esqueci que o doutor Aguinaldo disse: nós temos um chip, e esse chip é Deus dentro de nós. Ele está em contato conosco, permanentemente. Mas ficamos aprisionados, perdemos o nosso referencial. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que a doença do corpo físico começa com a doença no espírito. Então, nós adoecemos. Quando a dor vem nos visitar, não temos suporte necessário para aprendermos e sermos consolados através da compreensão das palavras de Jesus. Eu achei engraçado uma frase que eu li, que é o seguinte: o cúmulo da rebeldia. Qual é o cúmulo da rebeldia? É morar sozinho e fugir de casa. Entendeu? Porque nós estamos fora de casa, não da casa física, da arquitetura. Nós estamos fora da nossa casa espiritual, né? Anteriormente, meus irmãos, falar de espiritualidade era um hobby que depois dos nossos afazeres diários, depois dos nossos afazeres diários,
nós reservávamos um momento à noite para falar de espiritualidade. Hoje, nós reservamos um dia da semana para ir à missa, para participar de um culto, para vir à palestra, ouvir, tomar o passe. Mas espiritualidade, meus irmãos, hoje é saúde pública, é prioridade. Espiritualidade tem que ser exercida 24 horas por dia. Por quê? Porque é assombroso o número de suicídios que estamos vendo. A estatística nos mostra que uma pessoa se suicida a cada 4 segundos. As pessoas estão perdendo o sentido, o propósito de vida. Estão perdendo a sua essência espiritual. As pessoas precisam se aproximar, se ajudarem mutuamente, nos conscientizarmos que a vida continua. Se hoje praticamos o bem, a caridade, cumprimos as leis, lá no mundo espiritual continuaremos fazendo a mesma coisa. Se hoje transgredimos as regras, somos orgulhosos, fazemos coisas ruins, lá no mundo espiritual continuaremos fazendo a mesma coisa. E tem uma história muito interessante do Divaldo que eu gostaria de contar, que ele diz o seguinte, que tinha um homem que bebia, até cair. E a mulher dele reclamava da bebida dele. Até que chegou um dia que, de tanto beber, o homem morreu. E a mulher, 2 meses depois, não tinha o que reclamar, morreu também. Então, o filho, que era participante dos trabalhos do Divaldo, depois de 2, 3 meses, perguntou: Divaldo, eu gostaria de saber como é que está meu pai. Ele diz: continua bebendo. E a minha mãe continua reclamando. Entendeu? Então, é importante que nós passamos pelo berço, passamos pelo túmulo e a vida continua. É isso que nós temos que nos conscientizar, né? Qual é a bagagem que nós estamos levando para lá? Isso nós acentuamos muito, não tenham medo da morte. A morte é uma continuidade, a morte ela para, deixamos o corpo e a vida continua. Temos que conscientizar disso. E qual é a bagagem que eu estou levando? Não se compra com ouro nem prata. Nós não levamos sequer nosso corpo. No sentido figurado, eu sempre brinco. Depende do que você levar, você vai ter um hotel 6 estrelas, um hotel 4 estrelas, um hotel 2 estrelas, um abrigo, ou vai ficar debaixo da ponte. Não é? Essa é a bagagem que nós vamos levar. Uma coisa que nós temos que lembrar, meus irmãos, que é muito importante, que ninguém vem e reencarna para praticar o mal. Estejam certos disso. Nós sempre estamos aqui com uma finalidade e objetivo, reencarnamos para evoluir, fazer o que deixamos de fazer, refazer aquilo que fizemos errado, extirpar os nossos vícios, as nossas más tendências. Então, nós vemos diante de nós, atualmente, pessoas que assumiram altos cargos, que trouxeram de outras existências capacidade intelectual e conhecimento, mas que agiram, se perderam em outras existências, usando mal esses dons. Lhes é dada uma outra oportunidade do que de pessoas com postos elevados, de ajudar milhares de pessoas, de ter hospitais dignos, escolas, casas, alimento, mas se perderam. Essas más tendências se afloraram novamente. Eles não tiveram forças necessárias para ultrapassar esses limites do orgulho. O poder inebria
e eles esquecem da sua promessa, daquilo que eles vieram fazer. Então, eles não vieram aqui para roubar, para transgredir leis, para matar ninguém. Eles vieram para fazer o que deixaram de fazer em outras existências. Quando eu reencarno com o meu desafeto, após várias existências, um matando o outro, um não perdoando, vem novamente, está de frente com o seu desafeto, às vezes no próprio lar, às vezes no encontro mais tarde, vem para se reconciliar, para parar as arestas, até para ajudar. O que acontece? O ódio fala mais alto, e aí matam, assassinam. Vieram para fazer isso? Não. Vieram para corrigir, mas fracasso. Então, meus irmãos, a convivência com os nossos desafetos é uma coisa muito importante que temos de repensar muito quando temos pessoas difíceis ao nosso lado. Diz que o tempo é inesgotável porque somos eternos, mas as oportunidades são únicas. Tem um ditado chinês que diz que nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. As estações são as mesmas: primavera, verão, outono e inverno. Mas as peculiaridades são diferentes. O outono deste ano é diferente do outono do ano passado, que sabe, do outono de 10 anos atrás. Então, as oportunidades aparecem e muitas vezes nós perdemos. Muitos de nós dizem que é tragédia o quê? É um berço vazio de um serzinho que foi em tenra idade. É um abrigo que pega fogo e mata jovens. É um avião que cai e mata todos os passageiros e tripulantes. Essa enchente em Moçambique, que é tão recente, que tantos desencarnes. Aí a gente pergunta, é tragédia? Não, a morte não é uma tragédia. A vida dessas pessoas estavam programadas para viver este tempo. Estavam programadas com a previsão de morrerem desta forma, de desencarnarem dessa forma. Não é tragédia. Tragédia, meus irmãos, é nós perdemos a oportunidade de fazer o bem. É desperdiçarmos o nosso tempo. Alguns depoimentos muito importantes que é bom lembrar, uma frase que a gente nunca deveria lembrar nem falar. Eu era feliz e não sabia. Existia uma pesquisa, se eu não me engano, de uma psicóloga, desculpe se estou errando, que acompanhou doentes com previsão, com diagnóstico de poucos meses de vida. Doentes diferentes, mas com um diagnóstico de pouco tempo de vida. E ela acompanhou essas pessoas. Ela foi muito criticada. Como poder acompanhar esses estágios tão doloridos daquele que sabe que meses irão morrer? Mas ela fez essa pesquisa, caso a caso. Acompanhou esses doentes em todos os estágios. E ela fez um resumo, né? E ela disse o seguinte: essas pessoas passam por 5 estágios. Primeiro, a negação. Não, não é possível. Esse diagnóstico está errado. Vou procurar outro médico. Se possível, vou vender tudo e vou para os lugares onde existem médicos melhores. Segundo, desespero. Se conscientizam que não tem solução. E muitos se suicidam, antecipam a morte. Terceira fase. Fazem tudo o que querem fazer. Também pioram, porque a gente brinca, o ditado, coloca os pés pelas mãos. Né? Quarto estágio, a depressão.
finalmente se conscientiza que vai morrer. 5º estágio, resolução. A pessoa valoriza as coisas que nunca valorizou. As pessoas valorizam a beleza da natureza, começam a apreciar as flores, começam a ficar mais atenta àquelas pessoas que estão ao seu redor, sente o valor de um abraço, sente o valor de um beijo. Como é bom sentir o calor do sol em nossa pele, quanto tanto tempo ficou num quarto. O gosto de beber uma água bem gelada. Começam a valorizar os pequenos momentos, valorizar as coisas que pensou que nunca fossem importantes. E que podemos traduzir disso? O momento é agora. Será que nós precisamos ter um diagnóstico e tínhamos pouco tempo de vida para estarmos atentos a detalhes importantes? E que temos que fazer? O importante, meus irmãos, o momento é muito importante. O momento de estarmos com o nosso filho quando chegamos do trabalho, esquecermos o celular e desligarmos a televisão. Interagirmos com eles, conversarmos, rolarmos pelo chão. Obrigar a todos a jantar, porque no almoço a gente sempre é difícil, todo mundo está presente, mas no jantar, todo mundo junto, com todos os aparelhos desligados, para que as pessoas possam conversar. Porque hoje os filhos estão trancados nos quartos, e os pais não sabem por quê. Mas os pais também estão ligados nos eletrônicos, né? É dizermos para as pessoas que amamos antes que seja tarde, né? E eu não posso esquecer de parabenizar os pais que trazem seus filhos para a evangelização. Vocês entenderam o que é espiritualidade. Parabéns. É dizermos para as pessoas que amamos, espiritualidade, um beijo, um abraço no cônjuge, nos filhos, a hora que você acorda, né? É a maneira como você trata a natureza, a sua praça, o seu jardim, a sua praia. É a espiritualidade a forma como você descarta o seu lixo. É a espiritualidade a forma como você cumprimenta as pessoas. A sua presença traz tranquilidade àqueles dos quais você se aproxima. As suas palavras são amáveis, positivas, ou a sua presença perturba, porque você é uma pessoa amarga, revoltada, negativa. O que você fala, expressa em suas palavras. Então, meus irmãos, a gente diz que vivemos num condomínio. Se o apartamento de cima pegar fogo, o nosso corre o grande risco de ser destruído, né? Viemos aqui para fazer o melhor. Compartilhar os nossos dons. Aprimorar para melhor servir. Aprender para melhor ensinar. Então, meus irmãos, é o ato de compartilhar e servir. Agora, imaginemos um exemplo. Você é sorteado para fazer uma viagem inesquecível. Vai viajar na primeira classe. Aliás, não tem mais primeira classe, né? Classe executiva. Vai dormir numa cama na executiva, beber as melhores bebidas, saborear os melhores pratos. Irá num hotel 6 estrelas, onde você ficará nos melhores quartos. Dormirá na cama mais confortável, saboreará os pratos premiados. Mas tem uma condição: você viajará sozinho. No avião você estará sozinho, não verá sequer o piloto. No hotel você irá comer os melhores pratos que o restaurante puder oferecer, mas comerá sozinho. Tem graça? Se alguém disser que tem graça, é melhor procurar um psicanalista, né? Porque realmente não tem graça. Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante,
de Belo Horizonte, juiz de direito, que hoje, por sinal, ele ontem, né, dia 13, ele fez uma palestra no Congresso, no Senado, falando sobre Allan Kardec. Se alguém tiver oportunidade de assistir, é uma grande lição. E se aqueles que ouviram puderam assimilar, melhor ainda. Não é? Isso é maturidade espiritual, gente. A gente assimila quando está preparado. Mas ele passou a sua mensagem. E o Haroldo Dutra Dias é uma pessoa extremamente preparada, é um pesquisador. Ele está estudando a parte original do Novo e do Velho Testamento, desprezando as traduções, e ele estudou grego e aramaico e hebraico, para conseguir assimilar o que realmente está escrito nessas escrituras, no Velho e no Novo Testamento. E só ele, quem nunca seria eu, né, conseguiu demonstrar a aproximação que se dá com o Cristo, a nossa aproximação com o Cristo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Cristo Consolador, ele consegue piscar, no item 6, uma frase, que o Espírito de verdade fala aos sofredores. Ele diz que no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Isto não tem nada de fantástico, nem de miraculoso. Há 200 anos atrás, se alguém lesse essa frase, não daria para assimilar. No silêncio dos seus pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Mas hoje, passado 200 anos, quando nós temos uma tecnologia avançada, que eu consigo falar com uma pessoa na China nesse exato momento. Esta palestra pode estar sendo assistida na Itália nesse exato momento. Então, não é preciso dar um iPhone para Cristo, nem contatá-lo no nosso WhatsApp. Ele está nos nossos corações. Só que nós precisamos ter a sensibilidade, a espiritualidade para sentir essa essência divina. Porque nós não prestamos atenção nem no nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda, às vezes, está gritando conosco: vá por esse caminho, espere, não é o momento, mas nós não escutamos. Nós estamos perdidos. Nós precisamos, meus irmãos, estar mais atentos a esse mundo espiritual do qual nós estamos interagindo o tempo inteiro. E falando da aproximação do Cristo, né, nós vamos contar uma pequena história que eu não sabia. O Haroldo falou que era de Henry Longfellow. É um escritor, poeta, literato norte-americano que viveu nos Estados Unidos há 200 anos. E entre suas obras, ele fala do cristianismo. Então, talvez alguns já conheçam essa história, e eu já contei essa história há muitos anos passados, né? Que existia um mosteiro muito longínquo na Europa, onde os monges davam assistência aos necessitados. Davam agasalho, davam o almoço, o jantar, curavam as suas feridas, aconselhavam os desorientados, davam conforto aos desesperados. E havia lá um monge que, nas suas orações, antes de iniciar o trabalho, ele pedia fervorosamente que ele queria ver o Cristo. Ele queria sentir a presença de Cristo, olhar nos seus olhos. E todos os dias, ano após ano, ele pediu essa graça.
Certo dia, antes que acordasse, teve uma luminosidade em seu quarto. Era o Cristo, ali presente, diante dele. Ele mal acreditava. Como isso poderia estar acontecendo? Depois de tantos anos solicitando, o Cristo estava lá, na sua frente. Ajoelhou, chorou de alegria, de emoção. Mas nesse momento a campainha do mosteiro tocou. Eram os assistidos. E ele era o responsável para abrir a porta do mosteiro. Ele olhou para o Cristo, esperando alguma resposta dele. Mas o Cristo continuou impávido, sem qualquer manifestação. A campainha tocou novamente. E ele, como todo cristão, como todo homem de bem, que serve a Deus e aos seus irmãos, saiu em correria e abriu a porta do mosteiro. Serviu a todos os assistidos com a maior dedicação, com o maior carinho, como fazia sempre. No final da sua tarefa, voltou para o quarto, cabisbaixo, da grande oportunidade que ele teve e que foi tão pequena. Mas qual não foi a sua surpresa abrir a porta do aposento? Uma claridade continuava e lá estava o Cristo esperando. Ele não se conteve de tanta alegria. Cristo não foi embora, ele estava lá. E aí o Cristo falou: irmão, se você tivesse ficado, eu teria ido. Então, o que nós podemos deduzir disso? O que o Cristo quer de nós? O Cristo quer de nós que nos reformulemos, nos modifiquemos, que façamos o bem, que não precisa ser grandes obras, atuemos onde nós estivermos, uma obra de formiguinha, né? Faça o melhor aonde você está. Esse é o sentido da vida. Essa é a essência divina que existe dentro de nós. Procurarmos a felicidade quando ela está ao nosso alcance. Nós estamos envolvidos por essa espiritualidade amiga que nos socorre o tempo todo. Mas nós não estamos prestando atenção e colocamos a felicidade no plano material. O Espiritismo, meus irmãos, é um banquete de luz, mas tem que ser saboreado. Senão, ficamos anêmicos, né? Só para finalizar, eu só sempre digo, né? Tem amigos que chegam para você e dizem assim: eu não vou mais naquele centro. Os palestrantes sempre falam a mesma coisa. Aí você pergunta para esse irmão: e você? Continua no mesmo jeito? Melhorou a sua vida? O que você assimilou desses conhecimentos passados no centro espírita? Continuou na sua zona de conforto? Nas suas conveniências? Então, tem uma mensagem que eu li, que é muito importante, para que estejamos atentos. Qual é a finalidade de frequentarmos um centro espírita? O que o centro espírita pode nos proporcionar? Qual é o objetivo? Então, a mensagem é a seguinte: se você estiver frequentando um centro espírita atrás de melhoras sem esforço, pare. Se você acha que o passe vai mudar a sua vida, pare. Se você acha que o trabalho de desobsessão tira os obstáculos do caminho, pare. Se você acha que a água fluidificada vai livrá-los da doença, pare. Nós precisamos entender que o centro não é garantia de nada. O centro é a porta aberta para a nossa melhora, mas que tem que ser aberta por nós. Não adianta anos de tratamento se você continua preso às suas conveniências e à sua zona de conforto, né? O centro espírita é maravilhoso para quem coloca os ensinamentos em prática.
que o obsessor é apenas o efeito e que a causa precisa ser mudada para que o efeito pare. Não tem nada fácil no Espiritismo. Tem muito trabalho. Porque só tem merecimento aquele que decide sair da sua inércia espiritual e ir atrás da sua evolução. Então, o que eu não posso é desistir. Então, eu gostaria de ter passado para vocês qual é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é o nosso objetivo como seres eternos, imortais, que estamos aqui com o objetivo, primeiro, da nossa evolução, do nosso aprimoramento, de estipar as nossas más tendências, corrigir os nossos vícios e ajudar ao nosso próximo, porque o ensinamento do Mestre é, qual é o primeiro ensinamento que Jesus nos falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo com a si mesmo. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho que nos dá o conforto, que nos dá os amparos nas horas difíceis, nos reveses, que estejamos fortalecidos para enfrentar as angústias da perda, da dor, porque conscientizamos do quê? Que somos imortais, que a vida aqui é uma passagem da qual temos que aproveitar a cada oportunidade. Dizemos que amamos a pessoa agora. Dizemos que essa pessoa é importante para mim, porque depois vai ser tarde demais. Fazemos, ajudarmos, fazemos um trabalho voluntário que deixamos para sempre o ano que vem. Deixamos de ajudar as pessoas porque queremos ganhar um pouco mais ou ganhar na loto para poder ajudar. Não. Nós fomos colocados, nós temos que efetuar as tarefas de acordo com aquilo que nos é apresentado. Então, meus irmãos, não percamos as oportunidades. Elas são únicas, elas são passageiras. Passou, passou. Vamos conscientizar que a felicidade, o reino de Deus, está dentro de nós. Muito obrigada. Agradecemos a nossa querida companheira, Dera Carvalho, que nos trouxe um belo recado. E vamos agora chamar a nossa querida Sirlene para que ela faça a prece e em seguida nós possamos participar dos passes.